crianças! Sejam bem-vindas mais uma vez aqui na Tenda de História. Olá, Josie! Oi, criança! Eu estou aqui também para falar com vocês. Que bom, Filipa, que você está aqui também. E a nossa história de hoje, crianças, mais uma vez, nós vamos aprender que Deus, ele é surpreendente. Sabia, Filipa? Sabia? Deus surpreende a gente de cada jeito. Nossa, e a nossa história de hoje está lá no livro de Gênesis, capítulo 12 e 17. 12 e 17? Capítulo 12 e capítulo 17. Você sabe que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia? Tem uma curiosidade. A Bíblia é um conjunto de livros. Né, tia Rose? Bem, Filipa. Tem 76 livros. Nossa, crianças, vocês viram como o Filipe estuda? Muito bem. Parabéns para Filipa. É verdade. E aí, Gênesis é o primeiro. Isso. E lá nesse capítulo, e por que também essa história está lá no primeiro livro? Porque também é o início de muitas coisas daquela época. E naquela época existia um homem chamado Abrão. Abrão? Abrão. Ele morava... Não era Abraão? Não, você vai entender porque existe o Abraão. Mas o nome dele era Abrão. Abrão. Ele morava numa cidade chamada Harã, com a sua esposa Sarai, com o seu sobrinho chamado Ló, seu pai, toda a sua parentela moravam nesse lugar. Entendi. Então, eles moravam todos juntos. Tudo junto. Naquele tempo, as famílias eram como um clã, né? Então, eles viviam tudo junto. Qual era como o quê? Um clã. O clã é exatamente isso. São pequenas aldeias formadas por famílias. É igual o sítio do meu avô lá. O sítio do meu avô, assim mora a minha tia lá do lado. Aí depois mora o meu primo lá do outro lado. Aí mora meu avô naquela casa grande. Aí mora nos... mais ou menos assim. Mais ou menos dessa forma. Eu vou falar pro meu avô que ele tem um clã. Ele não vai entender nada. Você não mora lá, mas você é da parentela do clã, Filipa. É verdade, Não é olha verdade? só, você é famosa agora, eu sou do clã. Então, e olha só, Filipa, como Deus é surpreendente. Deus falou com Abrão. Deus chegou e falou com Abrão, falando para ele deixar aquele lugar, que ele deveria pegar a família dele e ir para um lugar que Deus iria mostrar para ele. Então ele tinha que sair do clã lá? Isso. Só que o interessante, Filipa, é que Deus não disse momentaneamente, disse que ia mostrar para onde ele iria. Mas o que é impressionante é que Deus... Ele pede para ele sair, não diz para onde ele ir? Pois é. Interessante que Deus, ele é santo, ele é poderoso. E ele foi falar com um homem chamado Abraão, um homem comum, que nem eu e você, Filipa. Nossa, mas é verdade. A gente tem que saber que Deus fala com qualquer pessoa. Exatamente. Que deixa Deus falar com ela. Isso mesmo, Filipa. E Abraão, Deus não falou com ele porque ele era rico ou porque ele tinha muitas coisas. Ou porque era bonitão. Isso, Deus simplesmente escolheu um homem comum e falou com ele. E falou para ele ir para um lugar. E o que é mais impressionante, Filipa, Abrão obedeceu. Nossa, isso que eu chamo de fé. Olha, eu fico até arrepiada, Filipa, porque como pode, né? Você pensa, Deus chega para você assim e fala assim, vai, só vai. E aí você vai. É muita fé, né? É muita fé. E ele ia ter que deixar o lugar onde ele estava acostumado, né? Onde ele tinha tudo. Exatamente. E aí, Abrão confiou, ele obedeceu. E aí ele reuniu a sua família, Sarai, Ló, os bens e todo mundo que estava lá. E foram obedecendo ao Senhor. E ele, o que eu acho também assim, impressionante, é que ele não ficou contestando com Deus. Mas por quê?
é que não sei o quê. Mas aqui eu tenho isso, aqui eu tenho aquilo. Exatamente, ele obedeceu. E a palavra de Deus, Filipa, nós não devemos contestar, porque é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E ali Deus também dá alguns mandamentos. Hoje nós temos algumas coisas que Deus fala conosco e às vezes a gente não obedece. Às vezes, muitas vezes a gente não obedece a palavra de Deus. É verdade, né? Deus fala, e a gente dá uma assim, desentendida. E aí questiona às vezes Deus, né? Mas por que eu tenho que ser bonzinho se ele não é bonzinho comigo? Por que eu tenho que ajudar quem não me ajuda? Porque é bem eu tô assim. até cansada de tanto porquê, né, Filipa? Verdade. E aí, Abrão, ele foi e chegou numa terra chamada Canaã. Canaã. E você sabe quantos anos Abrão tinha quando Deus falou com ele? Eu lembrei de uma música. Ele tinha 75 Tia Rose, anos. Oi? eu lembrei de uma música. Pode cantar. Qual foi? Qual é? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Que lindo, Filipa. Onde você aprendeu essa Olha, música? eu tenho um pedaço assim, ó. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Ai, que lindo. Aí tá falando de um Canaã lá no céu. Sim, olha, aprendi mais uma música. Depois você vai cantar pra mim de novo, Filipa, Tá pra eu bom, aprender. tá bom. Então, e quando eles chegaram em Canaã, você sabe que legal? Deus falou com Abraão de novo. E ele já ali, ele disse para Abraão que Agora já é Abraão? Não, para Abrão, perdão. Ele ainda é Abrão aí, né? E ele disse que faria de Abrão uma grande nação. Abrão ali, ele ficou tão surpreso em Deus falar com ele novamente, da presença de Deus, que ele colocou o rosto dele em terra. Tamanha era o temor, né, de ver um Deus poderoso falando com ele. Era reconhecer a grandeza de Deus, né? Exatamente. Eu também, sabe, tia Rose, eu posso confessar uma coisa? Pode. Eu também fico meio surpreendida, sabe? Porque ele é um Deus tão grandioso e ele mesmo assim ainda se porta comigo. Tem até uma música que fala sobre isso, só que agora eu não lembro direito lá não. Mas que Deus, mesmo ele sendo tão grande, tão poderoso, ele ainda se importa comigo. Ai, 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 só colocando mesmo o nosso rosto em terra, né? E você viu que Deus falou para ele que ia fazer dele uma grande nação. Então, muitas pessoas, depois de Abrão, ia conhecer o nome de Deus. Que coisa linda, né, Filipa? E a gente vai ver lá na frente. E ali, Abrão levantou um altar para o Senhor. Olha, já pensou o privilégio de Adão de formar uma nação? Uma nação a partir dele? Nossa! É um privilégio assim. Ai, eu fico... eu acho que ele nem tinha noção da imensidão que seria o povo que ele formaria, né? E aí você disse que ele fez o quê? Ele levantou um altar onde ali ele adorava a Deus. Ele ia ter como falar com Deus ali, ter comunhão com Deus. Naquele tempo não tinha igrejas onde as pessoas se reúnem como hoje. Naquele tempo os campos eram abertos e ali naquele lugar ele levantou um altar para adorar o Senhor Deus. Quando Deus fala com a gente, né? Aí a gente tem vontade de adorar, gente. Muda tudo, né? É verdade isso. Quando Deus fala com a gente fica querendo louvar É verdade.
nações. E dizia assim, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Fica querendo só ficar cantando. É verdade. E aí, lembra que eu falei que quando Deus chamou Abrão, ele tinha 75 anos. E ali ficou Abrão. Não era novinho, não. Não era nada novinho. Sabe o que mostra pra gente? O Que quê? não tem idade nem para obedecer a Deus, nem para fazer as coisas que o Senhor pede para que façamos, né? Nem para fazer grandes coisas, né? Exatamente. E aí, Se Deus está conosco. você sabe o que aconteceu? Não. Quando Abrão tinha 99 anos, Ah, Deus novamente fala com ele. E ali ele fala que Abrão ia ser o pai de muitas nações. Mas você sabia que Abrão não tinha filhos ainda? não acredito. Como que ele ia ser pai de uma nação? Agora não é mais de uma nação. É de muitas nações. Isso E mesmo. não tendo filho. E- Aí fica meio difícil, né? Pois é, mas para Deus não é impossível. E Deus falou para ele, para Abrão, naquele momento, que o nome dele não seria mais Abrão, seria Abraão. Ah, porque Você- seria pai de muitas nações. E você sabe que Então interessante? tinha que ser Abrações. Abraões. E- Abraões que seria pai de nações. Sonhos, mas não era só Abraão. Essa Filipa, ela é impossível, crianças. Não tem como a gente não rir com ela, não é verdade? Não, eu só tô falando assim que podia ser, né? É, podia. Mas sabe o que eu? Então é melhor Com Abraão. certeza, Filipa. Muito mais sábio que todos nós, né? E, na verdade, o que, que aconteceu? O nome dele se tornou Abraão porque ele seria o pai de muitas nações. E você sabe, Filipa, que essa promessa, ela se cumpriu. E ela se estendeu tanto que chegou até nós também. Nós somos da origem, digamos assim, dessa promessa. Nós não somos da mesma raça que Abraão veio, que eram os judeus. Mas nós somos... Lembra que Deus falou que todas as famílias da terra seriam abençoadas? Sim. Nós chegou até nós, Filipa. É, porque a gente também pode ouvir a voz de Deus. Exatamente. E ali, essa promessa é uma coisa tão linda, porque realmente de Abraão nasceram muitas outras nações. Nossa. E isso, Filipa, tudo porque Abraão, que na época era Abrão, obedeceu A a voz um de Deus. chamado de Deus, a voz de Deus. E Deus volta depois de anos e fala novamente com Abraão e dá para ele e faz essa grande promessa. Isso, na verdade, não foi só uma promessa, foi uma aliança que Deus fez com Abraão. Ele disse que os filhos dele e os filhos dos filhos dele seriam abençoados. E aquela terra de Canaã, Deus prometeu para os descendentes dele também. Que coisa maravilhosa. Muito lindo, Foi né? Deus que teve a iniciativa de ir até o homem. Você vê, Filipa? Sim. Não foi Abraão que procurou, mas foi Deus. E Deus fez uma aliança. Você sabe o que é uma aliança? É algo que é para Sim, minha mãe sempre. tem uma. Não. A gente pode até usar o símbolo, né? Que é algo que não tem começo e não tem fim. A aliança de Deus, ele disse que seria para sempre. E Deus não mente, Deus não volta atrás. Então, essa aliança que Deus fez com Abraão, ela se cumpriu e se cumpre até o dia de hoje, porque Deus não mente. E Deus fez tudo que ele prometeu. Ah, É lindo, né? é lindo de ver, né? E eu Ai, fico- ai, ai. e Como hoje- é bom ouvir falar coisas tão lindas, né? E hoje, eu fico pensando, a Bíblia, ela é imensa hoje, né? 66 livros, como a Muito Filipa livro, né? falou para nós. Muito livro. E ali tem tudo que Deus prometeu, que ele cumpriu e que ainda vai cumprir. Você sabe uma grande bênção que ficou prometida na Bíblia, no Novo Testamento, numa nova aliança, que Jesus vai voltar. Jesus é o Filho perfeito de Deus. Eu sei de uma promessa que ele fez ainda que não se cumpriu. Qual? A
Nova Canaã. A Nova Canaã. Nós um dia iremos os para lá. céus. Todo aquele que recebe Jesus como nosso Salvador também vai para Nova Canaã. É que tem isso, que ouvir criança. a voz de Deus, né? Exatamente. Isso. Ouvir e obedecer, igual Abraão. Ele ouviu e obedeceu. Por Não isso pode que- ouvir e desobedecer. É por isso que ele teve direito a Canaã. E a gente tem direito a Nova Canaã, porque quando a gente aceita Jesus, ouve e aceita Jesus. Exatamente. E aqui, crianças, nós, nessa história do capítulo 12 e capítulo 17 de Gênesis, nós vimos o que Deus, a iniciativa de Deus de falar com Abraão, de ter dado para ele uma promessa. E isso, crianças, vocês podem conferir lá na Bíblia. Ok, Filipa? Ok. Pai, você pode pedir para alguém ler para você também, tá bom? E se você quer ouvir novas histórias da Bíblia, basta vir aqui na tenda de histórias da TV Polo. Pode nos seguir no Instagram e pode nos seguir também no YouTube, tá bom? Será bem-vindo aqui. Então, crianças, um beijo para vocês e que Deus os abençoe. E depois dessa história, pode brincar na rua, pode andar de bicicleta, pode desenhar, pode pintar, que não é muito legal ficar no celular muito tempo não, tá bom? Um É isso beijo. aí, Filipa. Mua! Um beijo.